Você é uma pessoa que precisa de Deus? Salmo 42, versículos 1 a 6, nós lemos: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Prezados ouvintes, qual a resposta que você deu à pergunta que lhe fizemos? Você é uma pessoa que precisa de Deus? A presença de Deus na vida de uma pessoa pode ser uma necessidade, como também ser indiferente para determinadas pessoas. O escritor bíblico, ele declara a necessidade muito grande de Deus. Ele faz um paralelo entre a fêmea do veado, o animal, cervo, com a própria pessoa que anseia por Deus. Enquanto o animal aprecia a água corrente, fresquinha, que bebe nas montanhas, e sem ela não vive, assim também ele comparava a sua necessidade de Deus tão grande que ele não tinha sossego enquanto não sentisse a presença de Deus na sua vida. Então a Bíblia diz que temos a escolha. Podemos escolher servir a Deus ou podemos viver indiferentemente, sem sentir necessidade dele e até ignorar a sua existência, como fazem os ateus. Domingo passado, distribuindo folhetos logo pela manhã na esquina da Avenida Afonso Pena, com a Silva Jardim, distribuindo folheto nos carros, um cidadão já idoso, quando lhe entreguei um folheto, ele explodiu: eu sou ateu! E não fica aí na rua me atrapalhando. Olha que indignação de uma pessoa que ostensivamente diz: eu não preciso de Deus, eu sou ateu. Então, essa pessoa, ou qualquer pessoa, deixa claro que ela pode rejeitar ou ela pode confiar e crer na sua existência. E a Bíblia nos diz que, se nos chegarmos a Deus, nós vamos ter, da sua parte, na Bíblia Sagrada, a nossa identidade revelada. Qual a nossa origem? De onde viemos? A Bíblia dá a informação do propósito da nossa vida aqui neste mundo. Você sabe por que você vive? Qual o propósito da sua vida?
E mais ainda, a Bíblia nos declara o futuro que poderemos ter. Então, quando lemos a Bíblia, nós ficamos com essa opção de nos aproximar ou de nos afastar dele, de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, declara: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, meu prezado ouvinte, a primeira informação que tiramos da Bíblia a respeito de nós mesmos é que nós fomos feitos à imagem de Deus. Não somos obra de evolução, de acaso. Há um propósito de Deus para conosco. E esse propósito, essa identidade que Deus nos revela na Bíblia, está no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Lá nós lemos: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Então você e eu não somos produto do acaso. Fomos criados à imagem de Deus. Isto significa que você e eu temos capacidade de amar, de nos comunicar, de pensar. Temos também a oportunidade de conhecer a Deus a nível pessoal. E com isto fica claro que nós somos diferentes dos animais, a quem chamamos de animais irracionais. A Bíblia coloca o homem numa posição completamente diferente, criado à imagem de Deus. E essa imagem de Deus em nós não significa que Deus tenha um corpo físico igual ao nosso, mas significa que, como Deus é um ser pessoal, você e eu somos seres pessoais. E um ser pessoal é aquele ser que possui os atributos que Deus nos dá: inteligência, que é a capacidade de conhecimento; vontade própria, que é a capacidade de escolher, de querer, de rejeitar; e sensibilidade, que é a capacidade de amar, de odiar. Então somos seres pessoais criados à imagem de Deus, e Deus nos deu, segundo a criação, o domínio de todas as coisas por Ele criadas. Se não estamos exercendo o domínio de tudo que Deus criou, não é por culpa de Deus, senão por culpa de nós mesmos, que não temos sabido valer aquilo que Deus nos deu. Então está aí a identidade do ser humano. Você é precioso aos olhos de Deus. Jesus chegou a dizer que o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, mostrando que você tem uma alma imortal e invisível, mas real, e que o seu valor é incomensurável, embora aparentemente até possa por fora parecer uma pessoa pobre. Segundo lugar, a Bíblia nos apresenta o objetivo da nossa vida. Você sabe por que está vivendo? Ou você até agora não encontrou propósito para a sua vida? Diz o texto de Isaías 43, versículo 7, que frequentemente temos citado: a todos os que são chamados pelo meu nome,
e os que criei para a minha glória, e os formei, e também os fiz. Você não é produto de evolução, você foi criado por Deus. E você foi criado por Deus para glorificá-lo na sua vida. Se não está vivendo de modo que Deus seja exaltado, glorificado, não é porque seja isso vontade de Deus, porque Ele deu a você esta oportunidade. Nós lemos ainda no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, ou seja, os teus caminhos. Você não precisa andar às apalpadelas, no escuro, porque Jesus diz que quem anda nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas têm lhe cegado a vista. E no livro de 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, se lê que o Deus deste século, que é o diabo, cega a mente das pessoas, para que sobre elas não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então a palavra de Deus é o guia que nos conta o plano de Deus e mostra como devemos viver. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando temos um relacionamento com o Deus vivo, nossas vidas passam a ter um objetivo. Não vivemos sem saber porquê. O livro de Eclesiastes 12 e versículo 17 diz: de tudo que se tem ouvido teme a Deus, respeita a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o propósito de Deus para todo ser humano. Finalmente, você já pensou no seu futuro? Nós dizemos que esta vida não é tudo. Há uma vida que começa com a morte. E a Bíblia promete uma vida real no além-túmulo. Deus nos dá a certeza de que podemos escolher passar a eternidade em sua presença. Estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, mostra que os que confiam em Jesus são co-herdeiros com Ele da herança celestial. O Espírito Santo mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ser filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem rejeita a Deus não apenas perde os benefícios nesta vida de receber dele uma identidade e um verdadeiro propósito, mas também perderá os benefícios eternos por separar-se dele. E nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9, o destino, o futuro daquelas pessoas que hoje negam a existência de Deus, que dizem para si mesmas, para mim não ligo, Deus ou não Deus, vivo muito bem sem Ele. Meu amigo, não diga isso. Seu futuro é negro. Diz o texto, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus
e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Será que este é o seu futuro? Por vontade própria? Por escolha pessoal? Será que Deus não está fazendo falta na sua vida? A presença de Deus na vida de uma pessoa é uma necessidade fundamental para que se viva tanto agora quanto na eternidade. Só é possível encontrar-se verdadeira realização em Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tome uma decisão agora. Sinta a necessidade de Deus. Não viva sem Ele, sem destino, sem futuro. Escolha o melhor. Deus diz: tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, amando ao Senhor teu Deus e te achegando a Ele, porque Ele é a longura dos teus dias sobre a face da terra. Está no livro de Deuteronômio 30, 19 a 20. Faça isso. Amém. Amém.